Boa noite, queridos. Graça e paz, tudo bem com você? Pronto para receber a palavra? Hoje vamos falar de fé para a família. Fé, Tiago vai dizer que se a nossa fé ela não tiver uma ação correspondente, ela é infrutífera, ela não funciona. Logo, nós vamos ver o que a palavra de Deus diz sobre família e sabendo que se a gente age, é uma ação e a fé vai funcionar. Se a gente ouve e não age, não vai funcionar. Se a gente ouve e duvida, não é fé, não vai funcionar. Se a gente ouve o que a palavra diz, mas no coração está assim, não é bem assim, não é fé, não tem ação de Deus. Amém? Aleluia! Vamos para Mateus, capítulo 7. Mateus 7, 24. Vou começar com esse texto, provavelmente eu vou tocar nele no final. Mateus 7, 24. A gente cantou que o nosso trabalho é descansar em Deus. O que é descansar em Deus? A gente vai falar de família. Você vai ouvir coisas que você, assim como eu, precisa fazer para ter aquilo que Deus promete. Então a gente pratica o que Deus falou. E aí a gente vai olhar muitas vezes e não vai ver o resultado. É nesse momento que a gente precisa descansar, sabendo eu estou obedecendo a Deus, eu estou fazendo minha parte e aquilo que Ele prometeu vai acontecer. Esse é o descansar. É você fazer e ficar tranquilo enquanto Deus faz a parte dele. O que é o contrário ao descanso é ansiedade. Você fazer porque crê, mas porque não viu, você começa a reclamar. Isso não é descansar e isso não tem ação de Deus. Isso bloqueia a ação de Deus. Fé é eu faço e descanso, porque eu sei que Deus está fazendo. Amém? Então, Mateus 7, 24 diz assim: quem ouve as minhas palavras e as pratica é tão sábio como uma pessoa que constrói a sua casa sobre uma rocha firme. Quando vierem as chuvas e as inundações, e os ventos castigarem a casa, ela não cairá, pois foi construída sobre a rocha firme. Mas quem ouve o meu ensino e não o pratica, é tão tolo como a pessoa que constrói sua casa sobre a areia. Quando vierem as chuvas e as inundações, e os ventos castigarem a casa, ela cairá com grande estrondo. Então, uma boa forma de analisarmos se estamos ouvindo e praticando ou só ouvindo é saber como estamos no meio da tempestade. No meio da tempestade, nos desesperamos e afrouxamos, ou no meio da tempestade bate o vento, mas a gente sabe, eu estou firmado sobre a rocha e nada vai me abalar. Aleluia! Porque aquele que ouve e pratica, permanece firme. Aquele que ouve e não pratica, se abala. Aleluia! Aleluia! Vamos para Isaías 61:9. Já vou eu de novo para Isaías. Acredito que daqui para o final do ano você vai ter o livro de Isaías decorado. Aleluia! Só tem 66 capítulos, somente. Mas Isaías 61:9 vai dizer assim: seus descendentes serão reconhecidos e honrados entre as nações. Todos saberão que eles são um povo abençoado pelo Senhor. Meu Deus do céu, que promessa! Os 2 últimos cultos a gente falou sobre Abraão agarrado a uma promessa. E agarrar-se a uma promessa fez com que ele não ficasse abalado. Fez com que ele visse o que Deus prometeu acontecer. Pois eu e você temos uma promessa para as nossas famílias. Eles serão honrados nas nações. Ah, mas por que hoje? Mas por que hoje? Mas por que hoje? Nesse momento aqui, gente, o povo de Deus estava escravizado na Babilônia. O povo tinha sido destruído. E o que é que Deus diz para um povo que está sendo feito escravo? Seus descendentes serão honrados nas nações.
Não olhe para você hoje e diga assim, como é que meu filho um dia vai ser alguém se minha vida está assim? Ei, seu filho vai ser alguém porque ele crê em Deus, porque você ora a Deus, porque você clama pela vida dele e Deus vai agir na vida do meio do seu filho. A fé, ela vai pegar o que Deus diz, não vai ficar olhando para o eu. O eu sou falho, o eu não vou conseguir por minha força. Mas no Senhor eu posso todas as coisas. Nossos filhos poderão todas as coisas. Amém. Aleluia. Então vou ler de novo. Seus descendentes serão reconhecidos e honrados entre as nações. Todos saberão que eles são um povo abençoado pelo Senhor. Vamos agora para Mateus 28, 19. Mateus 28, 19. Aleluia. Hoje vai ser um culto bem prático, gente. Porque a Bíblia ela é prática, amém? Então a gente vai ver claramente o que a Bíblia fala sobre família. Na verdade a gente vai ver só um pouquinho. Tinha muita coisa para falar, mas essa parte vai ser muito importante. Mateus 28, 18. Jesus diz assim, Jesus se aproximou deles e disse: toda a autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhe dei. E lembrem-se disso, estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Sabe qual é a marca de um discípulo de Cristo? Obediência ao que a palavra diz. Sem obediência ao que a palavra diz, não tem amor real por Cristo. Porque o próprio Cristo disse, se vocês me amam, vocês obedecem aos meus mandamentos. Então um discípulo, ele obedece a tudo que está escrito. Um discípulo não pega a Bíblia e diz assim, não, isso aqui eu concordo, mas isso aqui eu não concordo não. Bíblia não é self-service, onde você escolhe só aquilo que você quer. Bíblia é aquele pai que entende o que o filho precisa. E aí o filho vai dizer assim, não quero comer essa folha de alface hoje não, pai. Filhinho, dobra aqui, bote na sua boquinha, mastigue, que isso vai fazer bem para a sua saúde. Aleluia! Aleluia! Falando sobre família, a gente precisa entender qual é a ordem de importância que a Bíblia dá. O que é que vem primeiro? Primeiro vem Deus. Buscai o reino de Deus e sua justiça em primeiro lugar, e todas as coisas serão acrescentadas. Primeiro, família. Primeiro, Deus, perdão. Primeira na ordem de importância, Deus. Segundo, família. Minha família não pode ser mais importante do que Deus. Sabe quando é que eu faço minha família mais importante do que Deus? Quando a gente vai ler alguns textos específicos, para mim como marido, a Bíblia diz que eu devo agir daquela forma. Quando eu não ajo daquela forma, porque eu posso achar que minha esposa não vai gostar, eu estou colocando minha esposa acima de Deus. E Deus, ele, como diz Adilson de Lira, Deus nunca vai ser segundo. Se ele não for primeiro, não vai ter segundo. Sabe qual era a minha oração antes de casar? Senhor, que o Senhor me dê uma esposa que ama mais o Senhor do que a mim. A oração que eu faço pelo meu filho hoje, desde que a Aninha estava grávida, é Senhor, que ele tenha uma esposa que ama mais o Senhor do que a ele. Porque quando colocamos outras pessoas no lugar de Deus, isso é idolatria. Se fala muito de uma outra religião que tem estátua porque é idólatra. E será que o crente não está sendo idólatra? Colocando o filho em primeiro lugar no lugar de Deus? Colocando o trabalho no primeiro lugar? Primeiro Deus. Segundo trabalho. Segundo família. Terceiro trabalho. Seu trabalho não é mais importante do que sua família. Seu trabalho não é mais importante do que Deus. E seu trabalho não é mais importante do que sua família. Não, mas assim, a minha família precisa de sustento, eu tenho que trabalhar. Tem. Exatamente, a Bíblia diz, quem não quer trabalhar, não coma. A Bíblia diz isso, não sou eu. Mas se o meu trabalho está atrapalhando a minha família, eu vou crer no Deus que vai abrir uma outra porta de emprego para mim. Eu vou dar currículo, eu vou estudar para fazer
um concurso, sei lá, mas eu vou fazer algo. Eu não vou colocar desculpa. Ah, não, minha família precisa do trabalho. Aí acaba o casamento, acaba a família e continua o trabalho. O que é que adiantou? Primeiro vem Deus. Segundo vem a família. Terceiro vem trabalho. E quarto vem igreja. Para alguns como eu, a igreja e o trabalho é um só. Mas deixa eu te dizer, não é porque a igreja vem em quarto lugar que não tem que ter igreja. É ordem de importância, não é substituir. Por exemplo, eu já fiz parte de um contexto onde eu ia para a igreja segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Quando eu me casei, eu comecei a dizer não para algumas coisas, para poder ter tempo com a minha esposa e tempo de igreja também. É equilíbrio. Não é, ah não, eu tenho que ter tempo com minha família, né, pastor? Aí vem uma vez por mês no culto. Você está dizendo, se você tem filho pequeno, você está dizendo o quê? Não é importante a igreja. E provavelmente esse filho vai se desviar na adolescência ou na juventude. Porque ele aprendeu pelo exemplo que não é importante a igreja. Aleluia! Deus vem em primeiro lugar. Família vem em segundo lugar. Trabalho vem em terceiro lugar. Igreja vem em quarto lugar. Nenhum desses quatro pode ser substituído, gente. É mais ou menos como eu dizer para você assim, o que é mais importante? Respirar, comer ou beber água? Você pode dizer assim, respirar é mais importante, porque eu não consigo nem ficar 10 minutos sem respirar, mas eu consigo ficar 10 minutos sem comer? Mas por que respirar é mais importante? Eu vou deixar de comer? Não, vai morrer também depois de um tempo. Respirar é mais importante porque eu não consigo ficar tanto tempo sem. Deus é o mais importante, você nunca vai conseguir ficar tanto tempo sem. Comida, você consegue equilibrar, ter mais horários. É sua família, você tem que equilibrar, você tem que ter tempo. Aleluia! Aleluia! Vamos continuando. 1 Timóteo 5,8. Eu quero começar quebrando um biscoito aqui, ou como se diz alguns, quebrando uma vaca sagrada. Na Índia, a vaca é sagrada. Então você não pode matar uma vaca. Nem para fazer um churrasco, porque senão você, porque é vaca sagrada. Sabia que o cristão tem, assim, tem umas vacas sagradas, tem uns entendimentos errados, que para ele isso aqui é a verdade, e quando vê na palavra acaba sacrificando essa vaca? Aleluia! 1 Timóteo 5,8. 1 Timóteo 5,8 vai dizer assim, aqueles que não cuidam dos seus, especialmente do da sua própria família, negaram a fé e são piores do que um descrente. Aqueles que não cuidam dos seus, principalmente da sua família, negaram a fé e são pior do que um descrentes. Só que sabia que esse texto está dentro de um contexto? E sabe qual é o contexto disso? Paulo está falando sobre viúvas, sobre pessoas em vulnerabilidade. Se você tem na sua família uma pessoa em vulnerabilidade e você não ajuda, você é pior que um descrente. Por que eu disse que vou matar uma vaca sagrada aqui? Porque aí as pessoas usam esse texto para deixar de congregar, para deixar de fazer as coisas para Deus, e diz, não, mas a Bíblia diz que aqueles que não cuidam dos seus são pior que um descrente. Sim, aqueles que são vulneráveis. Porque se você tem alguém na sua família que não quer saber de Deus, e você quer viver a vida dela, você está errando. Aleluia, a gente vai mais para frente. Vulnerabilidade. Se eu tenho alguém de vulnerabilidade, eu tenho que cuidar. Mas se a pessoa não é de vulnerabilidade, se é um adulto, se é vistoso, se tem saúde, por que eu vou me descabelar quando eu posso orar? Aleluia! Aleluia! Devemos sim cuidar dos nossos. A Bíblia diz, o que é que adianta ganhar todo o mundo e perder a sua família? Devemos sim, mas não podemos ir para outro extremo, gente. Onde só fazemos pela família e não cuidamos dos nossos, não cuido de mim, não cuido da minha esposa.
Um outro extremo. Ah, mas a Bíblia diz que aquele não cuidam dos seus. Essa pessoa está em vulnerabilidade? Não. Ela vai ter que aprender a confiar em Deus. A minha parte sua é orar. Ensinar. Amém. Aleluia. E como começa uma família? Porque é importante saber como começa uma família. E aí eu quero ir com vocês para Mateus 19, 5. Mateus 19, 5. Aqui é o Senhor Jesus, o nosso Rei, falando. Mateus 19, 5. Mateus 19, 5 vai dizer assim. E disse, esse que disse foi Jesus. E disse, por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam uma só carne. Uma vez que já não são dois, mas um. Que ninguém separe o que Deus uniu. Como a família começa? Quando dois filhos de famílias diferentes deixam suas famílias e começam uma nova família. É o primeiro núcleo familiar. Eu fazia parte de uma família, deixei meu pai e minha mãe para casar com ela e comecei uma nova família. Meu pai e minha mãe continuam sendo minha família, mas é um núcleo maior. O meu primeiro núcleo é o meu lar, é a minha casa. Se eu não entendo isso, eu vou estar descumprindo o que a palavra de Deus diz. Deixa pai e mãe e se une à sua esposa e vira uma só carne. Eu, como casal, eu não posso ser mais íntimo do meu pai e da minha mãe do que do meu cônjuge. Isso está errado. Eu tenho que buscar ser mais íntimo do meu cônjuge. Claro, quando você casou, você vai crescendo nessa intimidade. Mas a busca é ser um com o cônjuge. Como assim, pastor? Eu lembro alguns anos atrás, eu aconselhando uma mulher, onde essa mulher, que já era casada, que tinha filhos com ela enlouquecia, literalmente. Quando o filho dela, que já tinha saído de casa, não visitava tanto ela. Enlouquecia a ponto de desprezar quem estava em casa. O filho que saiu, ele é digno e ele deve ser muito amado. Mas ele já saiu e já está fazendo um novo lar. Eu tenho que ter toda a minha atenção aos que estão comigo. Quem é um comigo é minha esposa. É meu marido. O filho que saiu, ele está um com o outro. Eu vou amar, eu vou cuidar, mas o meu trabalho deve ser com quem está em casa. Sabe qual foi o resultado dessa mulher? Divorciada e sem filho, hoje. Porque ela olhou para mim e disse assim, você está mandando eu abandonar. Eu não estou mandando você abandonar. Mas sua atenção principal deve ser os de casa. Se eu tenho mais atenção a um de fora que não é vulnerável, eu estou contra a Bíblia, gente. Se caso você tem um parente vulnerável, sim, você vai precisar dar muita atenção. Porque está em vulnerabilidade. E se você não cuida, você é pior que um descrente. Mas não é vulnerável. É uma pessoa sã, é uma pessoa que tem as próprias atitudes. É necessário deixar. Deixar fala de deixar físico. Sair de dentro de casa. Casou, já tem aquele ditado assim, quem casa quer casa. Em algumas situações, por conta de trabalho, perder emprego, alguma coisa, você pode morar junto por um tempo. Mas a busca deve ser, quem casa quer casa. O outro deixar deve ser emocional, gente. Eu tenho que deixar meu pai e minha mãe a dependência emocional que tenho deles para ter uma dependência com minha esposa. E pais, a gente precisa ensinar nossos filhos a isso. A gente não pode querer que nossos filhos sejam dependentes da gente, não. Quando é pequenininho, a gente não vai pegar, eu não vou pegar meu filho de 6 anos e assim, você não tem que ser dependente de mim. Isso é ilógico, gente. Mas está chegando 16, 17, 18, já tem que começar a treinar. Você pode, filho, fazer isso sozinho. Você pode, filha, fazer isso sozinho. Vamos lá, vamos fazendo uma coisinha aqui, outra coisinha ali. Eu geralmente digo, vai pro canal, se escutarem, me ame. Mas fui criado com um primo.
onde tinha uma dependência emocional muito grande, a mãe com ele. Começou a trabalhar, 18, 19 anos, não sabia pegar ônibus sozinho, gente. Que treinamento é esse que eu estou dando para minha família? Se eu nunca deixo fazer sozinho. Porque eu estou protegendo. Tá, em uma hora vai sair. E aí? Não é uma proteção maior você ensinar para quando precisar sozinho conseguir, do que você reter e depois sozinho poder quebrar a cara? Aleluia! É deixar financeiro. Ei! Quem casou não pode depender financeiramente de papai e mamãe, não, gente. Novamente, se acontece algum problema, se há uma demissão, se há alguma coisa assim, pai e mãe vai ajudar, deve, é pai e mãe. Mas, se trabalha, se tem saúde, tem que aprender a lidar com o seu próprio dinheiro. Acho que a maioria aqui conhece um homem chamado Luciano Subirá, pastor Luciano Subirá. Luciano Subirá conta que quando o filho dele disse, eu quero casar, disse, agora eu vou começar a te treinar. Você tem que treinar as suas finanças. Abrindo um parêntese aqui, eu lembro quando eu e minha esposa casamos, estávamos para casar, um casal mais velho da igreja chegou para a gente e disse assim, agora vocês vão casar, vocês têm que ter ideia que tem gasto financeiro. Porque eu e minha esposa, o problema que a gente teve quando casou, foi como é que pagava a conta, como é que fazia isso? Porque antes era tudo papai e mamãe. E eu pude olhar para aquele homem e dizer assim, fica tranquilo que eu não casei, mas eu já tenho responsabilidade em casa. Eu já pago água, eu já pago luz. Não é simplesmente porque minha mãe precisava. É porque isso já estava me treinando para quando eu casar, eu já saber o que era responsabilidade. Porque muitas famílias quando casam, muito casal quando casa, o bicho pega nessa parte financeira. Porque papai e mamãe quis proteger tanto, que não deixou pagar nenhuma conta. E aí o que acontece? Os filhos não aprendem a administrar, entram no casamento, bicho pega. Não é melhor nossos filhos entrar no casamento sabendo? Eu não preciso, mas filhinho, você vai começar a pagar essa continha, tá? Porque você precisa aprender. Porque quando você casar, você vai saber fazer. Porque quando casa, deixa financeiramente também. Não estou dizendo que não pode ajudar, que não tem um problema, mas essa dependência tem que deixar. E aí, voltando para o Luciano Subirá, o filho dele foi para os Estados Unidos fazer um curso e ele combinou, filho, você vai ter X por mês. Guarde. Cuide, administre, porque você quer casar, você vai ter que aprender a fazer isso. E o filho foi. Primeiro mês, ok. Eu não me lembro agora se foi no segundo ou no terceiro mês. 3 dias antes de receber o dinheiro, o filho liga para ele, pai, o dinheiro acabou. Pode mandar antes? Luciano Subirá com todo o amor disse assim, não posso, porque eu combinei com você. Mas pai, eu vou ficar com fome, filho. Eu cansei de ver você fazer jejum de mais de 3 dias. Então eu sei que 3 dias você aguenta. Vá orar. Que absurdo, o menino estava em outro país. Treinamento. 3 dias depois, o pai mandou o dinheiro, o filho liga e diz, pai, muito obrigado. Percebe que quando o pai disse que não ia mandar, o filho ficou revoltado? Mas depois que passou pela pressão, o filho disse, muito obrigado, porque eu tive experiências com Deus que eu nunca tinha tido. Eu cheguei aí, eu tinha dinheiro só para café preto. Fui numa lanchonete comprar aquele café preto. O rapaz que estava na minha frente na fila virou assim e disse, pode oferecer o que ele quiser de tomar de café da manhã, que Deus está mandando eu pagar. Aquele menino orou e teve experiência com Deus. Mas percebe que o papai e a mamãe podem impedir que o filho tenha experiência com Deus. Porque não quer ensinar, proteger demais. Criança a gente protege mesmo. Mas vai crescendo, a gente vai deixando um pouquinho. O exemplo que me veio enquanto a gente cantava aqui, ensinando a criança a andar de bicicleta. Ela vai cair? Vai ralar joelho? Vai. Mas porque vai cair, vai ralar joelho, você vai deixar de ensinar? Não. Por quê? Porque sabe que quando ela aprender, ela não vai ficar se ralando mais. Ela vai ter uma liberdade maior. Mesma coisa deve ser com nossos filhos. À medida que vão crescendo, a gente precisa. Pastor, eu não sei como. Existem livros,
existem ministrações. Eu e minha esposa estamos aqui para lhe ajudar, se for preciso, se você precisar. Ah, mas vocês são muito novos ainda, não passaram por coisas. Mas nós temos uma coisa que Deus nos deu, que se chama unção pastoral, capacitação pastoral. A pessoa que falou sobre casamento, Jesus nunca foi casado. Paulo nunca foi casado. E deu instruções sobre, porque o Espírito Santo ensina. Amém. Aleluia! Aleluia! Então, o deixar é emocional. O deixar, ele é financeiro e também é físico. Vamos para mais um texto. Tu pode só projetar aí, Gabi? Isaías 1,19. Isaías 1,19. Enquanto isso, você pode abrir em 1 Coríntios 13, para a gente ganhar tempo. 1 Coríntios 13, você vai abrindo aí enquanto... Vai colocar aqui Isaías 1,19. Isaías 1,19 diz assim, ó: se estiverem dispostos a me obedecer, terão comida com fartura. Ou outras versões, comerão o melhor dessa terra. Comer o melhor dessa terra, como diz meu pastor, não é só comer picanha, mas é desfrutar do melhor, e como estamos de família, desfrutar de melhor na sua família. Desfrutar do melhor no seu casamento. Quando eu estou disposto a obedecer. Amém? Então, 1 Coríntios 13, 4. Aqui nós vamos falar do amor. O amor que é tanto falado, mas amar é fazer. Amar não é dizer, amar é fazer. Amém? 1 Coríntios 13, 4. Vai dizer assim: o amor é paciente e bondoso. Se num lar eu não fizer o esforço de ser paciente e bondoso com minha esposa, eu nunca vou ter o melhor no meu casamento. Ah, pastor, ore aqui pelo meu casamento, porque eu estou precisando. Oro. Mas se eu orar e você não for paciente e bondoso, não vai adiantar minha oração. Porque no casamento, na família, é necessário ser paciente e bondoso. Ai, mas eu me estresso fácil. Aí eu digo, morde a ponta da língua. Tá com a vontade de falar uma coisa, morde a ponta da língua, que a vontade passa. Porque vai doer a língua. É bem facinho, prático, gente. Não é brincadeira, não. Ou, se é batizado no Espírito Santo, dê uma vontade de dar uma resposta. Rabassúria, mamamagória, pronto, você está ali, ó. Mas tem que ter uma ação. Se quiser só oração, não vai mudar. A oração tem uma parte importantíssima. Mas a oração ela deve ser acompanhada de ação. Amém. Continuando. O amor não é ciumento, nem presunçoso. Presunçoso é se achar muito. Vem cá, minha lindona. Ser presunçoso no casamento, sabe o que é? Tu tá demais. Tu não tá no meu nível. Rapaz, tu só com varão como esse, escolhido por Deus, tu tem que melhorar. Ser presunçoso. Mesmo que você esteja mais, sua parte é, eu não sou presunçoso, eu vou ajudar a levantar. Amém. Aleluia. Continuando. Não é orgulhoso. Sabe quando a gente é orgulhoso em casa? Quando a gente erra e não consegue pedir perdão. Fez errado. Porque um erro não valida outro erro. Minha esposa errou alguma coisa comigo. Aí eu fui grosseiro. Eu errei. E não é porque ela errou primeiro que o meu erro eu não vou precisar pedir perdão. Eu acabo sendo orgulhoso quando eu não faço aquilo que eu preciso fazer. Ou quando eu nem tenho culpa, mas Deus manda eu pedir perdão. E não é aquele pedir perdão, como a gente vê no The Chosen, né? Que Pedro diz, me perdoe. Pelo quê? Não sei nem o que é que foi, mas me perdoe. Acabou-se. É me perdoe por isso que eu fiz. Me perdoe, não era minha vontade, mas acabou passando essa impressão. Me perdoe. Isso é não ser orgulhoso. E só vive o melhor dessa terra se pratica, gente. Aleluia. Continuando.
não é grosseiro. E aqui, homens, vai ter muitos momentos que se assim, como se diz, não sei se diz aqui, mas no meu Nordeste diz assim: rapaz, fulano é um cavalo batizado. Se cair de quatro é perigo nem ficar em pé mais. Fica lá, relinchando. É no Nordeste que fala isso, é um ditadozinho. Isso é do homem, o homem tem esse impulso. Mas entenda, 2 Coríntios 5,17 diz: aquele que está em Cristo é uma nova criatura. O fruto do Espírito é longanimidade, longo ânimo, não ânimo curto, longo. Então eu amo minha esposa, eu amo meu marido, quando eu não sou grosseiro ou grosseira. O amor, ele não exige que as coisas sejam da sua maneira. Glória a Deus. Pense numa coisa que pega no casamento. Porque eu gosto do meu jeito, ela gosta do jeito dela. E aí? Como é que a gente faz? Conversa. Chega num denominador comum. Uma vez um cede, outra vez o outro cede. Porque o amor expresso não faz as coisas da forma que eu quero. Como é que eu vivo a plenitude de Deus na minha casa? É entendendo, eu tenho uma mulher que pensa diferente de mim, e às vezes as coisas não vão sair da forma que eu quero, mas eu, por amor a ela, eu vou fazer, e a bênção de Deus vai vir sobre o meu lar. Comunicação, o casal precisa conversar, vamos fazer assim, vamos fazer assado, eu já vou chegar nisso aí, mas é necessário. Cadê? Nem existe que as coisas sejam da sua maneira, não é irritável, nem rancoroso. Dizem que as mulheres fazem isso, eu não sei não, dizem, mas homem pode fazer também. Eu lembro que você fez, há 5 anos atrás, naquele dia, o rancor sobe, ó, pá! Você sabe o que ele fez? Você sabe, mas você, capiroto, eu já perdoei, não vou ficar agarrado nisso não. Capiroto dos infernos, já liberei perdão. Ou a mulher, sei lá, fez uma comida que tu não queria, fez algo que tu não queria e aquele rancor que quer jogar vou jogar na cara. Vou dar. Não. Por quê? Porque a gente quer viver uma família abençoada do Senhor. Aleluia. Aí diz: não se alegra com a injustiça, mas sim com a verdade. Meu cônjuge, pastor, fez uma coisa por mim tão ruim. Aí, ó, quebrou a cara, acha é bom. Se alegrando com injustiça. Aleluia. Mas se alegra com a verdade. O amor nunca desiste. Não tem jeito não. Que mulher atribulada, pastor, eu vou desistir. O amor nunca desiste. Pastor, esse homem não tem jeito. Muda a boca. Esse homem tem jeito, tão-me abençoado pelo Senhor. Olha só. Aí é uma impressão que eu tô no coração, tá? Alguém pensa assim: se conhecesse que o meu marido é avarento. Obrigado, Senhor. Porque o meu marido, ele é ofertante. Ele ajuda os outros. E as nossas finanças, elas vão superabundar. Porque aquele que semeia, colhe. O que é que tem saído dos nossos lábios, gente? Aleluia, o amor nunca desiste, o amor nunca perde a fé. Sempre tem esperança e sempre se mantém firme. Não perca a esperança no seu cônjuge, não perca a esperança nos seus filhos. Sempre tem essa esperança no coração de que aquilo que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Eu não estou vendo, mas eu tenho essa esperança no coração. Como casal, a gente tinha que ler, como casal não, como família, porque família é família. A gente tinha que ler 1 Coríntios 13 muitas vezes, para poder relembrar aquilo que a gente precisa fazer. Que a gente é bom em lembrar o que é que o outro precisa fazer. Mas e a gente? Aleluia! E o contexto desse texto? Como você sabe, a Bíblia, ela não foi escrita em capítulos e versículos. A Bíblia é uma carta. Os livros ali são cartas. Elas estão num contexto.
E 1 Coríntios 13 está no meio, o apóstolo Paulo está falando sobre os dons do Espírito, como Deus usa as pessoas, e depois falando sobre oração em línguas e profecia. Mover sobrenatural de Deus, mas no meio ele vem com amor. Por quê? Porque às vezes a gente fica muito preso o Rodrigo é usado demais por Deus. O Rodrigo ora, a pessoa cai. O Rodrigo ora e a pessoa é curada. O Rodrigo vem com profecia. Isso é maravilhoso. Deus usando. Mas Deus usando para alcançar os outros. E às vezes a gente pode cair nesse extremo de não, eu sou muito usado por Deus. Se eu sou tão usado por Deus, não preciso me trabalhar em nada não. E aí no meio, Paulo vem dizendo, Deus vem dizendo, ser usado por Deus é maravilhoso. Profetizar é maravilhoso. Mas se você não age em amor, não adianta de nada. Não adianta chegar aqui da carreira, retetel, eita, levanta a mão, 15 cai, curou um paralítico. E dentro de casa não andar em amor. Em contexto, dentro da minha casa, na minha família, eu preciso. Mas eu não sei como. Primeiro, ora. Senhor, obrigado. Porque tua palavra diz que o teu amor está no meu coração. A palavra de Deus diz que Deus derramou o seu amor nos nossos corações. Derramar. Não foi a conta-gota, não. Ele derramou. Não foi um pinguinho, não. Ele derramou. Se derramou, está dentro. Aí o que é que a fé faz? Senhor, está dentro de mim. Eu sei que eu posso. Senhor, está dentro de mim. Espírito Santo, me ajuda. O amor, ele precisa ter uma ação. E, primeira parte, a gente entender essa questão do amor. Mas segunda parte, a Bíblia fala de coisa que marido deve fazer e que esposa deve fazer. Aleluia! Efésios 5:22. Lembra de Isaías 1:19. Se estiver disposto a me obedecer, comerá do melhor dessa terra. Efésios capítulo 5, versículo 22. Na verdade, hoje eu vou começar ao contrário. Eu vou começar pelo homem. Então, Efésios 5, 25. Porque se o homem entende a parte dele, vai ficar também fácil para a mulher. Meu Jesus. Tem que correr. Porque tem uma parte bem importante para falar ainda. Maridos, ame cada uma a sua esposa, como Cristo amou a igreja. Ele entregou a vida por ela. A gente ama nossas esposas quando a gente se sacrifica por elas. Não, mas a minha vontade é fazer isso. Mas diante de uma conversa ficou claro que a vontade da família é outra. Eu posso me sacrificar. Se o seu amor... não, eu amo minha esposa, eu trabalho. Ei, trabalho é só uma parte. Se você diz que ama só por conta do trabalho, você não está amando. O trabalho faz parte, mas tem muito mais coisa além disso. Maridos, amem sua esposa como Cristo amou a igreja e ele entregou a vida por ela, a fim de torná-la santa, purificando-a ao lavar com a água por meio da palavra. Jesus Cristo, ele lava a sua igreja com a palavra. O homem lava sua mulher com a palavra. Se eu, como homem, não consigo perceber um momento onde minha esposa está precisando ser ministrada ao coração pela palavra de Deus, eu não estou lavando ela. E aí eu reclamo porque minha esposa está assim, porque minha esposa está assim, porque minha esposa está assim. Mas e a minha parte de homem, de falar da palavra para ela, de ver minha esposa ansiosa e falar sobre ansiedade, e pegar a Bíblia e orar com ela, em lavá-la com a palavra. Se o homem ele não lava a esposa vai estar com muita coisa que o homem não gosta. E lavar não é botar ela debaixo do chuveiro e passar o sabão na cabeça, não. Sai em nome de Jesus. Lavar é meu amor, eu sei que está com isso, mas vamos aqui, a palavra de Deus diz isso, Deus prometeu isso ao nosso coração, vamos orar. É o homem que traz esse refrigério para a mulher. Não é a mulher que deve trazer isso para o homem, não, gente. A mulher vai muitas vezes fazer isso, mas cabeça, você precisa fazer isso. Aleluia, continuando. Versículo 28. Da mesma forma, os maridos devem amar
cada um a sua esposa, como amam o próprio corpo. Pois o homem que ama a sua esposa, na verdade, ama a si mesmo. O homem, lembra de amor, 1 Coríntios 13, tudo aquilo que a gente lê em 1 Coríntios 13, que é o amor, eu como homem, eu preciso fazer pela minha esposa. Vou ser perfeito, vou acertar sempre? Não, mas eu preciso buscar melhorar cada vez mais. Meu amor, como você quer que a gente faça essas coisas? Se o homem tem uma direção clara no coração, ele precisa dizer, meu amor, eu entendo que você quer fazer desse jeito, mas esse é aquele momento onde eu, como cabeça, tenho uma direção clara no coração. É isso, vamos lá. E aí entra versículo 22, volta aí. Esposas, sujeite-se cada um ao seu marido, como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da esposa, como Cristo é o cabeça da igreja. Ele é o salvador de seu corpo, a igreja. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também vocês, esposas, devem sujeitar-se em tudo ao seu marido. Sujeitar, submeter, não é ser capacho. A gente já falou sobre isso. Sujeitar, submeter, não é o maridão chega em casa, bota os pés e a mulher é uma escrava. Não. Sujeitar, submeter é entender que o marido como cabeça, ele deve buscar de Deus uma visão para sua família. Nossa família vai fazer isso. Esse ano nossa família vai seguir esse caminho. Vocês oram junto. E quando a cabeça dela está agoniada, querendo ir para o outro lado, você diz, mulher, Deus prometeu isso. A gente vai continuar firme nisso. E a mulher faz o quê? Estou junto. Não vou ficar puxando para o outro lado. Não vou ficar rixosa no teu ouvido. A mulher sábia edifica o seu lar. A tola com a sua boca a destrói. É com a boca. Ser submissa é entender. É isso aqui que a gente vai fazer, vamos lá. Um exemplo. 7 meses de casado, viemos para Caxias do Sul, sabendo que um dia estaríamos pastoreando, sabendo que estaríamos entrando no momento de treinamento. O que acontece nos 5 primeiros meses? Não consegui arrumar emprego. Uma pressão de torar. Mas a visão do que Deus tinha para a gente tinha que estar clara. Independente do problema, aquilo que a gente tinha que fazer tinha que estar claro. Nossas decisões eram baseadas naquilo que a gente sabia que Deus tinha para a gente. Não na necessidade. Isso é o marido ser cabeça e ajudar a orientar. Eu já dou esse exemplo e hoje veio meu coração de novo. Ser cabeça, ter essa proteção pela esposa, é saber quando uma pessoa se aproximou da sua esposa com intenção ruim, e você vai ser aquele que diz assim, ó, para com isso. Não vai por aí. Se fala muito da mulher fazendo esse papel, né? Mas sabia que é papel do homem? Do homem saber, mulher, calma. Não, a gente não vai por aí. E se der errado, pastor? Tu diz assim, ó, me perdoa, errei. Vamos orar juntos e buscar a Deus para, de fato, você, homem, deve orar junto com sua esposa se você não sabe uma direção ainda. Você tem que saber como família o que é que vocês vão fazer. Eu sei, eu vou acordar, vou trabalhar, vou conquistar isso, vou dormir. Isso é muito pequeno. Deus tem um plano para tu como família alcançar outras famílias. Deus quer tua família restaurada, mas quer vocês sendo fonte de restauração para outros. E como é que a gente vive isso com família? Tendo uma direção. Aleluia! Salmos 127, 4. Salmos 127, 4. Aleluia! Salmos 127, 4 diz assim: os filhos que o homem tem em sua juventude são como flechas na mão do guerreiro. Nossos filhos são como flechas. Eu estava agora em Caxias do Sul, segunda, terça e quarta, num curso que eu tenho feito, um curso para pastores. E a matéria dessa semana foi Ministério Infantil, Igreja de Crianças. Meu Deus do céu, estou só para poder passar tudo que eu aprendi para os professores. Na verdade, a gente mais ensina com o exemplo. Eu pedi para Andressa, me coloca, eu vou dar aula nas 3 turmas esse mês.
para colocar em prática tudo aquilo que eu aprendi. E depois poder treinar os professores dizendo, ó, fiz e deu certo, viu? Já saiba, professor, não tem desculpa de não fazer depois, não. Eu vou ser o primeiro a testar com sua criança e a minha criança. Mas filhos são como flechas na mão do arqueiro. Uma flecha, quando ela era feita nessa época, existia uma atenção à flecha. Existia um cuidado à flecha. Porque se a flecha ficasse torta, ela não alcançaria o alvo. Falando aqui com o coração de pai. Como é que a gente tem dado atenção aos nossos filhos? Sabe um dado que eu escutei essa semana que eu fiquei assim, meu Deus do céu. Comprovado cientificamente, filhos que passam 3 horas, no mínimo, mais é pior, mas no mínimo, 3 horas dentro de um quarto, a não ser orando, no manto e tudo mais, mas passa 3 horas isolado no quarto, comprovado cientificamente que eles terão pensamentos de suicídio. Terão. Hoje no Japão, se um filho passa 3 horas no quarto, é chamado psicólogos para ajudar essa criança. Porque ele está passando por problemas. Como nós temos agido, como está a nossa atenção, e como pai eu digo, às vezes a gente não quer ver. É nosso filho amado, precioso, a gente não quer ver quando ele está passando problema, mas não vê, não muda. A gente precisa olhar, a gente precisa entender, a gente pede sabedoria de Deus. Hoje é uma geração que qual é o maior aliado das crianças? Celular. Aí a gente pode dizer assim, meu filho, ele não vai para a rua, porque a rua é muito perigosa, mas muito mais perigoso muitas vezes é o celular. Eu descobri esses dias um desenho infantil, lembra um desenho estilo, quem tem mais ou menos a mesma idade que eu, ou quem já viu, sabe aqueles desenhos de Homem-Aranha que passavam na TV Globinho, ou na Record, aquele desenho, aquele modelo de desenho? Tem um seriado, um desenho daquele mesmo modelo, de uma heroína, a namorada do Coringa, Arlequina. Eu descobri que tem um seriado dessa mulher, infantil, que aparece o Batman, que aparece o Coringa, que aparece tudo, que tem toda uma conotação sexual. Que aparece sexo oral. Que aparece lesbianismo. Pesado, não é coisinha, é pesado, explícito. Em qual contexto? De um super-herói. Às vezes a gente pode estar achando que nosso filho está assistindo só um desenho de super-herói e não sabe que é algo que está tão pesado. A gente precisa estar atento, gente. A gente precisa estar de olho. A gente precisa saber. A gente não pode deixar. Na minha época, os estudos diziam que a partir dos 12 anos, as crianças começavam a ter uma exposição à pornografia. Hoje a idade já é 5, viu? 5 anos. Por onde? Celular, computador. A gente precisa ter uma atenção aos nossos filhos. E muitas vezes essa atenção vai doer, sabe por quê? Porque aquilo que ele está fazendo ou ela está fazendo foi algum erro nosso. E a gente vai ter que aprender a pedir perdão e corrigir. Filhos precisam de atenção. Como está a nossa atenção aos nossos filhos? Mas não é a atenção de, só fica aqui do meu lado. É a atenção de, meu Deus, por que está acontecendo isso? Tem a ação do diabo? Tem. E a gente tem que estar atento a isso também para sermos intercessores constantes dos nossos filhos. Mas não joga tudo só para oração não, gente. A gente precisa ter o cuidado de olhar, perceber, estudar, ler. Peraí, essa fase, como é que é? Deixa eu entender. Pedir ajuda ao Espírito Santo. Porque essa flecha, ela também é chamada de herança do Senhor. Que vai chegar um momento que eu vou chegar diante de Deus e vou prestar contas de como criei meu filho. Porque na verdade, primeiro o filho é dele. Aleluia! Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Eu fui alguém que não tive nenhuma referência na parte de criação de filhos. Minha mãe fez o melhor que ela podia, mas minha mãe não era crente. Meu pai não era crente, abandonou a gente quando eu tinha 12 anos.
E é um desafio enorme para mim como ser pai agora. Porque naturalmente eu não tive referência, mas eu comecei a ver as referências na igreja. Como, peraí, esses pais aqui, ó, rapaz, olha como eles criam. Você desse jeito. Hoje eu estou fazendo um curso lá em Caxias com um gurizão que foi meu aluno na igreja de crianças. E quando a Aninha estava grávida de Benjamin, eu disse assim, peraí, como é que o pastor Vanderlei e Lele criam? Gabi? É assim, é? Pô, eu vou criar do mesmo jeito? Me ache ruim, me ache o que for, não quero nem saber. Eu estou vendo o fruto, eu vou imitar eles. Hoje esse gurizão, 18 anos, eu com 33, eu estou fazendo o mesmo curso que ele está fazendo com 18. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. É olhar assim e dizer, uau. Não importa se a gente não teve referência boa dos nossos pais. Uma coisa a gente precisa saber, ser grato porque eles fizeram o melhor que eles podiam. E hoje a gente tem muito mais recurso. Na época da maioria dos pais, não tinha Google para o papai e mamãe colocar, não. Hoje tem pessoas, hoje tem literaturas. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Amém? Você pode ficar de pé, vamos orar. Aleluia.